Fala galera, Transpeter aqui, junto com o Bruce. Tô viajando, né? Por isso que eu tô com um cenário diferente. Mas eu tentei botar uma parede branca pra continuar igual. E a gente vai reagir a uma pauta que o Bruce trouxe pra mim hoje, que eu achei interessante. O Japão está expulsando turistas. E eu achei interessante por quê? Bom, não é interessante positivamente, é uma bosta saber que o Japão tá expulsando turistas. Mas o Breno, ele foi recentemente com a Diana pro Japão, né? Depois fizeram uma visita também na Coreia do Sul, compraram produtos estéticos. Vocês podem ver que minha pele tá ficando maravilhosa, né? Olha isso, uma coisa louca. Para, Bruce. Bruce, a gente, todo mundo confunde. Parece até que tu é meu irmão mais velho, Bruce. Pô, aí, tu tá me zoando, hein? Pô, para com isso, hein? Com essa pele de bebê tá complicado. A pessoa que tá lá tá me zoando, cara. Não vou aceitar, não. Mas vamos lá. Aí o Breno foi pra lá, perguntei, Breno, como é que é o japonês, cara? Aí o Breno falou assim, eles têm o olho esticado. Eu falei, não, seu idiota, não é isso. Eu falei, eles tratam bem. Mas tem alguns lugares, sim, que eles são mais ríspidos, né? Mas, no geral, é um povo bem educado. Então, eu fiquei assim, se é um povo bem educado, agora eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa pauta aí de japonês expulsando turista. E tem que tipo de turista é também, porque tá acontecendo isso agora em Portugal, você tá vendo, Bruce? Mas com brasileiro, expulsando brasileiro? É, exatamente. Os portugueses já estão saco cheio de brasileiros, cara. Não sei o que o Brasil tá aprontando lá. Ladrão. Mas eu tive lá 2 vezes, achei que o povo português foi muito caloroso comigo, foi muito simpático. Mas vamos ver essa pauta aqui. It's okay. Che. I think adiós. Um pouco, Hey, stop, bro. Don't touch me, bro. Don't touch me. Peraí. O japonês foi lá e realmente foi grosso com o cara. Você viu isso? Ele começou a encostar no cara que ninguém ia gostar. A reação do cara do Luffy talvez foi um pouco desproporcional. Quando vem alguém na rua e quer dar a mão pra mim, eu quero logo agredir. Não, tô brincando, hein, galera. Não sou assim, não. Boa. Ele nem enxerga a mão, galera. Ele tá falando isso, ele nem enxerga a mão. Vamos ver lá. O cara dançando break. Olha lá, tá atrapalhando. O que tá acontecendo, Nos últimos meses, o Japão tem vivido uma transformação bem grande e nada positiva. Nas ruas, crescem os protestos de japoneses que reclamam do turismo em massa e da imigração. Muitos dizem que os estrangeiros estão trazendo problemas, desde coisas pequenas no dia a dia, até crimes e situações que atrapalham a vida dos moradores locais. É claro, não dá pra generalizar. Nem todo estrangeiro causa confusão e faz merda. Mas são tantos casos que vêm acontecendo, que isso tem mudado a forma como os japoneses enxergam o contato com o mundo exterior e com as pessoas de fora. Isso, pra mim, é um fenômeno que vai acontecer com mais frequência, porque tá ficando muito mais acessível você ir de um país pro outro. Por incrível que pareça, né? Talvez pros brasileiros não tanto, porque as passagens são caras, mas mesmo assim, se você comparar o preço de uma passagem hoje com o preço de uma passagem que era 20 anos atrás, hoje é muito mais barato, cara. Você tem formas de pagamento muito mais em conta. Então você tem mais acesso a outros países. Então é lógico que você vai ter muita concorrência de companhias aéreas, vai ter mais gente indo pra todos os países possíveis. Ou seja, o turismo tem aumentado. Se o turismo tá aumentando, consequentemente você vai ver casos isolados, cada vez menos isolados assim, de pessoas causando problemas e os locais não gostando nada disso. Talvez isso não aconteça tanto no Brasil, porque pensa assim, por que isso acontece no Japão, nos Estados Unidos, Portugal? O brasileiro já não tá percebendo turismo causando problema. Porque o brasileiro já causa problema, cara. O turista não vai vir pro Brasil pra causar mais problema do que o próprio brasileiro já causa. O BR é campeão em tudo nisso aí. Continuando. País que por décadas se vendeu como receptivo, tradicional e hospitaleiro, agora discute os limites pro turismo e até pra imigração. Movimentos políticos e até novos partidos estão surgindo com esse discurso. E essa mudança pode estar marcando o fim do Japão como conhecemos. Eu sou o Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e hoje a gente vai entender como que o Japão chegou até aqui. Por que o Japão talvez esteja prestes a se fechar para o mundo novamente, e o que está causando tudo isso. Novamente, hein? O Japão já foi fechado. Realmente, no passado ele era totalmente fechado. Te falei, né, que o japonês compra camisinha com uma semana de antecedência, né, pra dar tempo pra fazer bainha, né? Foi mal. Coisa feia, cara, não pode fazer esse tipo de piada aqui. A gente tá com delay, viu, cara? Eu vou ficar um pouco mais quieto, vou comentar bem pontualmente, então. Vai falando aí. Nos últimos meses, o país entrou em um debate muito grande sobre imigração e turismo em massa. Algo que até pouco tempo atrás não era tão falado, mas agora lota manchetes e ruas. Um dos grandes estopins foram as chamadas Cidades Natais Africanas, um programa que foi anunciado pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional. A ideia parecia bem simples: trazer estagiários de países africanos, como a Nigéria, Gana, Tanzânia e Moçambique, para receber treinamento no Japão e depois voltarem aos seus países. Mas só o anúncio já causou um barulho enorme. Milhares de japoneses foram às ruas de Tóquio e Osaka com cartazes dizendo coisas como "proteja o povo japonês" e fim da imigração em massa. Protejam de quê? Qual seria o medo deles por enquanto? Isso não tá tão claro assim. Vamos continuar. A pressão foi tanta que o próprio governo precisou via público negar qualquer plano de imigração ampla. O secretário-chefe de gabinete chegou a dizer que não existem planos de vistos especiais para africanos e que as notícias sobre imigração em massa eram falsas. Mas o assunto não morreu aí. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba vem defendendo abrir um pouco... Qual o nome, cara? Shigeru Ishiba. Shigeru é sacanagem, mano. O japonês não vai chamar isso, cara. Pô, vamos continuar. mais as portas para estudantes e trabalhadores estrangeiros, porque o Japão está envelhecendo muito rápido e precisa de mão de obra. De outro lado, grupos nacionalistas e conservadores reagiram muito forte, dizendo que essa política ameaça a identidade cultural e pode trazer problemas sociais. Os números mostram o grande choque. Só em 2024, o Japão recebeu 360 mil novas entradas de estrangeiros, um recorde histórico. Isso só aumentou as discussões que já estavam crescendo quando o falecimento de Wishima Sandali, uma refugiada do Sri Lanka em um centro de detenção, virou o símbolo do debate sobre imigração e tratamento a estrangeiros. Isso não para por aí.
No meio disso tudo, surgiu um ator político novo e barulhento, o Sanseito. É o Esse Psy. partido apareceu há poucos anos e explodiu nas eleições de 2024, saindo de quase nada para 14 cadeiras no Senado. Hoje já é a quarta maior força de oposição. O rei Kamiya era praticamente um youtuber conservador e ganhou fama durante a pandemia criticando vacinas, o globalismo e a imigração. E aqui tem um ponto bem importante. A visão sobre esse partido japonês muda bastante dependendo de quem analisa. Minha visão é muito boa pra essas coisas, cara. Minha visão é ótima. Conspiracionista, populista e de extrema direita, apontando seu discurso anti-imigração e ideias como Japan First, ou japoneses em primeiro lugar, como sinais de xenofobia e revisionismo histórico. Bom, esse sempre vai ter esse relativismo, né, cara? Um cara do país, um nacionalista falar, porra, Japão em primeiro lugar? Pô, o que é xenofobia isso, cara? O cara tem que defender os moradores da própria casa. Normal. As fontes consideram o Sanseito como uma reação legítima de parte da população que sente que o governo está cedendo demais a pressões globais, perdendo soberania e identidade cultural. A verdade aqui é que, independente da ideologia, esse partido conseguiu colocar a imigração no centro do debate político japonês como não se via há décadas. E mesmo que analistas digam que o sucesso deles pode ser passageiro, a pressão que eles já estão fazendo aos grandes partidos, como o Partido Liberal Democrata, endurecem o tom sobre imigração e turismo. Tudo isso mostra um Japão dividido. De um lado, a necessidade de trabalhadores estrangeiros e o turismo que movimenta bilhões, do outro, um medo crescente de perder o controle sobre a cultura, a segurança e até a sua vida cotidiana. Mas para entender como que um país que parecia tão aberto a visitantes chegou nesse ponto de tensão, a gente precisa olhar para a história, porque esse choque não veio do nada. Esse clima de rejeição, de protestos e até novos partidos com o discurso de Japan First é resultado de uma série de coisas que aconteceram ao longo da história. E para entender por que os japoneses estão tão incomodados hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O Japão, por muito tempo, foi um dos países mais fechados do mundo. Lá no século XVII, eles entraram num período chamado Sakoku. Quase nenhum estrangeiro podia entrar e praticamente nenhum japonês podia sair. A ideia era se proteger das influências externas, tanto religiosas quanto políticas, e manter a cultura japonesa pura e intacta. Cara, eu acho que isso é uma guerra que é muito difícil se vencer. Qual guerra que eu tô falando? A globalização, homogeneidade global, cultural. Muito difícil. É lógico que alguns países hoje têm culturas locais muito, peculiares, muito diferenciadas. Aí você pensar, aquilo nunca vai acabar, nunca vai morrer. Cara, mas a tendência, pensa, 50 anos tudo bem, pode se manter. Mas se a gente tá falando de 500 anos pra frente, 1000 anos pra frente, você acha que vai ter algum país que vai conseguir manter o seu histórico cultural e não se deixar ser atingido por outras culturas do mundo, ou seja, uma cultura só pro mundo inteiro? Eu acho que a tendência é que toda a população vire uma só. Essa miscigenação vire uma só e a gente acaba evoluindo para aquele extraterrestre, que todo mundo fala, com aquele olho grande. É porque a gente tá em evolução. Acho que isso é uma coisa que vai acontecer. Isso só começou a mudar a partir do século XIX, quando os navios de guerra americanos chegaram batendo a porta do Japão, literalmente. Foi o famoso episódio do Commodore Perry, em 1853, e obrigou o país a abrir os seus portos. A partir daí, o Japão foi forçado a se modernizar e a interagir mais com o resto do mundo. Mas mesmo assim, a abertura foi controlada, sempre com uma certa desconfiança de estrangeiros. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí sim o Japão se transformou de uma vez por todas. Com a derrota e a ocupação americana, o país teve que se reinventar. Eles adotaram uma constituição pacifista, se aproximaram do Ocidente e entraram numa fase de crescimento econômico incrível. Nas décadas de 70, 80 e 90, o Japão virou um símbolo de tecnologia, cultura pop e até de hospitalidade. Dá até pra sentir aquele gostinho de nostalgia do city pop japonês. Essa era uma época em que todo mundo queria visitar Tóquio, comer sushi, conhecer templos antigos e mergulhar nos animes e videogames que estavam explodindo. Cara, é indiscutível. A cultura japonesa, né, Bruce? Ela impregnou de forma positiva no mundo, entende? A capilaridade dela foi impressionante. Hoje a gente come comida japonesa. Cara, comida japonesa nos anos 80, até início de 90, não era comum no Brasil. Virou uma febre, cara. Virou uma febre. Era raro você achar um restaurante que tinha comida japonesa. No planeta inteiro. O Japão ganhou fama de ser um país receptivo e, ao mesmo tempo, moderno. Isso criou uma imagem internacional muito positiva. Quase como se o Japão fosse um paraíso cultural aberto para o mundo inteiro visitar e admirar. Mas essa imagem bonita tinha um detalhe. O Japão ainda era muito seletivo com estrangeiros que queriam ficar de vez no país. O turismo era muito bem-vindo, mas a imigração nem tanto. O Japão virou a fábrica do mundo. Exportava Toyotas, Walkmans, videogames, animes, mas não importava quase nada de gente. Esse equilíbrio funcionou por algumas décadas, mas acabou sendo um dos motivos que ajudou a criar a crise como vemos hoje. Eles não faziam ideia do que aconteceria nos próximos anos. A porta entreaberta. Imigração para salvar a economia. Um dos primeiros sintomas começou por volta de 2010, quando o Japão começou a perder gente, literalmente. A população chegou a encolher mais de 500 mil pessoas por ano. Faltava trabalhador em fábrica, Caraca. Em obra, em fazenda, até em restaurantes de sushi. Sem gente jovem, a máquina econômica japonesa começou a engasgar. O governo tentou resistir, mas chegou uma hora que não dava mais. Em 2019, eles criaram um visto novo, o Specified Skilled Worker. Em japonês se chama Tokute Gino, para trazer mão de obra estrangeira em setores bem críticos, tipo construção civil, agricultura, cuidados com idosos. E o Japão, que sempre teve as fronteiras fechadas para imigrantes, abriu uma pequena fresta. E cara, entrou gente, e entrou muita gente.
vieram milhares de vietnamitas, filipinos, chineses, indonésios, até curdos que fogem de conflitos no Oriente Médio começaram a chegar. As fábricas que estavam quase parando ganharam muito fôlego. E ao mesmo tempo, o turismo explodiu no país, especialmente depois da pandemia. Em 2024, mais de 30 milhões de turistas invadiram o arquipélago, quebrando todos os recordes da história. Só que o Japão abriu a porta sem pensar como receber essas pessoas. A maioria desses trabalhadores estrangeiros ficou em empregos super difíceis, mal pagos, com pouquíssima chance de crescer ou até mesmo de se integrar à sociedade. Muitos turistas passaram a ser vistos como invasores barulhentos que desrespeitam regras e lotam cidades. A imagem de hospitalidade começou a rachar. Aquela porta entreaberta se tornou um problema gigantesco. O Japão, que sempre foi sinônimo de ordem e tranquilidade, começou a sentir o peso enorme de tanta gente de fora. Sobreturismo virou a palavra do dia. Kyoto, que era conhecida pelo silêncio dos templos e ruas charmosas, ficou lotada de gente tirando selfie no meio do caminho, empurrando moradores, deixando lixo nas ruas e elevando os preços de tudo. No Monte Fuji, filas quilométricas se formaram só para tirar foto. Eles tiveram até que colocar um portão e taxa de entrada para controlar a multidão. Locais que antes viviam do turismo começaram a odiar o turismo. E a imigração também começou a pesar. A promessa de mão de obra para salvar a economia veio junto com histórias que assustaram os japoneses. Casos de assaltos e furtos feitos por grupos estrangeiros, alguns até mesmo transmitidos ao vivo por streamers querendo atenção. A saúde pública ficou mais pressionada, com clínicas e hospitais lotados. Moradia barata desapareceu em algumas regiões. E teve bairro onde o aluguel disparou porque chegou um monte de gente ao mesmo tempo. E pra piorar, começaram a correr soltas fake news pela internet. Uma das mais famosas dizia que o Japão tinha doado uma cidade inteira pra Tanzânia, o que era totalmente falso, mas viralizou e aumentou o medo de perder território e identidade. O estopim veio em 2025, quando protestos gigantes tomaram as ruas em cidades como Tóquio, Osaka e até mesmo Saitama. Saitama? Ou fora invasores, apareceram. Grupos de curdos que já sofriam preconceito acabaram virando um alvo direto, acusados muitas vezes injustamente de crimes e de roubar empregos. O clima no país começou a ficar cada vez mais pesado. E esse sentimento... Mas é totalmente injusto, porque os curdos estão pegando empregos que os japoneses normalmente não pegam. Isso acontece muito, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu moro, na Califórnia. Você vê muito mexicano fazendo trabalhos que os americanos não fariam. Cuidar de piscina, cuidar do jardim. Os mexicanos fazem esse tipo de coisa. O americano, não, cara, dificilmente faz. Ele começou a invadir a política. Nas eleições de junho de 2025, um partido que quase ninguém levava a sério, o Sanseido, deu um salto muito grande. Com o slogan de Japão Primeiro, eles copiaram muito do estilo Trump, com um nacionalismo forte, anti-imigração, e uma boa dose de medo sobre segurança e empregos. Pela primeira vez, eles conquistaram assentos importantes no Senado e se tornaram notícia internacional. Figuras como Yusuke Kawai aproveitaram o clima tenso e começaram a culpar abertamente os imigrantes por problemas como inflação, violência e perda de identidade cultural. E não foi só um discurso em palanque. O YouTube, o TikTok e outras redes sociais se tornaram armas muito poderosas. Vídeos virais, memes inflamando ódio e influenciadores fazendo live contra estrangeiros ajudaram a espalhar essa ideia de que o Japão está sendo invadido. Nós entendemos que parte dessa sensação é válida. As pessoas têm o direito... Esse é o problema, cara. Os caras fazem essas coisas, cara. Você viu aquela dança ali? Isso acontece muito. Eu vejo muito pegadinha em TikTok dos estrangeiros afrontando os locais, os nativos, entende? Os japoneses. Como se eles gostassem desse tipo de coisa. E a galera dando like, gostando pra caramba. Pô, meu, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, cara. Quer brincar? Brinca na tua casa, não na casa dos outros, cara. Não com quem tá te recebendo. Se sentir assim. Mas grande parte dessa afirmação é puramente propaganda política em massa. O fenômeno lembra muito o que aconteceu nos Estados Unidos e em partes da Europa. E os protestos que já estavam fortes viraram combustível para uma onda que explodiu em 2025. Colocando o Japão em um dos momentos mais tensos da sua história recente. Entre junho e setembro de 2025, o Japão entrou num clima que ninguém imaginava ver. Cidades conhecidas pelo silêncio e organização, como as cidades que eu falei, foram tomadas por protestos gigantes contra a imigração e o turismo destrutivo. O estopim foi um vídeo que viralizou, um streamer estrangeiro agredindo um idoso japonês. Bastou isso daqui para incendiar redes sociais e virar um símbolo de que o Japão está perdendo o controle. O governo tentou reagir rápido com o chamado Zero Plan, um pacote que prometia acelerar deportações, endurecer regras de visto e até multiplicar por 6 o capital mínimo exigido para empreendedores estrangeiros abrirem negócios. Mas em vez disso daqui acalmar, isso só aumentou a tensão. O primeiro-ministro Ishiba viu a sua popularidade despencar. A discussão sobre limitar estrangeiros saiu das redes e se tornou pauta séria no parlamento, dividindo o país entre quem quer proteger a identidade japonesa das redes e se tornou pauta séria. Você é o traidor. You are the cancer in Japan. Você é o câncer no Japão. No parlamento. Ou vocês. Dividindo o país entre... Vocês são o câncer no Japão. Get out of Japan just right now. Saiam do Japão agora mesmo. Quem quer proteger a identidade japonesa e quem teme um... Olha, resign. Entregue seu cargo, né? Resign. Como é que é esse termo em português? Esqueci. Renuncie. Renuncie, primeiro-ministro Steve. Retrocesso perigoso. Depois de tanta tensão, o Japão começou a sentir o peso das portas entreabertas. A economia deu uma freada bem grande. Fábricas reclamam da falta de mão de obra, mas moradores locais respiram aliviados com menos pressão sobre moradia e serviços públicos. O governo endureceu ainda mais as regras, tentando ao máximo deportar quem estivesse irregular. A xenofobia no país também subiu, e o debate sobre identidade nacional se tornou uma pauta... É uma coisa que acontece, cara. Quando você entra nessa guerra de nós contra eles, do tipo... Cultural? Nós locais versus os imigrantes, esse tipo de coisa começa a acontecer. Vai acontecer também xenofobia no meio. O movimento por si só não é xenofóbico, é um movimento de proteção cultural, para proteção econômica, socioeconômica, entende? Mas vai acontecer. Pauta diária. Mas tem um detalhe bem importante aqui.
O país ainda depende dos estrangeiros. Sem trabalhadores em setores chaves, o Japão corre risco de estagnar de uma vez por todas. Exato, cara. Será que esse é o fim de uma era aberta? Ou um período de adaptação? Então, se alguém, por exemplo, se o japonês falar, alguém com poder, onipotência, estala o dedo, some todos os imigrantes, muitos vão pensar, resolvemos o problema do Japão. Não, cara. Você coloca o Japão num caos econômico absurdo. Vai faltar emprego, vai faltar comida pra todo mundo. Porque esses imigrantes hoje estão em posições muito importantes no cenário econômico japonês. Onde o país tenta equilibrar segurança, economia e identidade. O que a gente tá vendo aqui é um país no limite entre se fechar e se adaptar, tentando proteger a sua identidade sem sufocar o crescimento. É um cenário bem difícil, mas que mostra como que as decisões históricas e econômicas têm efeitos ao longo das gerações. O Japão que a gente conhecia, com um turismo tranquilo, ruas organizadas, sushi e cultura pop pro mundo inteiro, tá mudando aos poucos diante dos nossos olhos. Mas será que essa crise vai levar ao fim do Japão aberto? Ou será que vai surgir um novo modelo mais equilibrado e menos perigoso? A gente não tem resposta pra isso aqui ainda. É tudo muito recente, isso tá acontecendo em tempo real, a gente vai descobrir mais coisas em breve. Mas comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Não, impossível o Japão se fechar de novo, cara. O Japão é um país muito, muito desenvolvido. Acho que qualquer país que pensa em se fechar é um país que, cara, retrocedeu séculos, entende? É um país que mudou o regime, talvez um país que virou comunista. Não consigo imaginar um país capitalista se fechando. Não vai querer se fechar, vai querer se abrir justamente pra que tenham mais oportunidades econômicas. É isso, algum comentário, Bruce? O Japão movimenta de dinheiro com anime, com videogame, tá aberto, né, pro exterior. Não faz o menor sentido. Seria, como você falou, um retrocesso mesmo. É isso, galera. Comenta aqui embaixo. Continua dando sugestão, porque a gente reage os vídeos de vocês. É bom pra caramba. Lembrando, a produção aqui é o Bruce. É o Bruce que escolhe as pautas, mas eu acho bacana pra caramba. Então o Bruce também tá de olho direto nos comentários. E galera, a gente tá curtindo pra caramba o resultado do canal. A gente nunca pensou que... É porque o Bruce que me botou pilha pra voltar com o canal, né? Eu falei assim, será que vai voltar de certo? E ele tá escolhendo as pautas, tá funcionando, vocês estão curtindo. Eu vou continuar aqui com vocês. Tamo junto sempre. Galera, até a próxima. Vou nessa. Valeu, Bruce. Valeu.